Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui. Antes de mais nada, agradecer ao convite da EBS, especificamente da Débora, aí, que me conheceu há uns tempos e disse que dos tempos em que a gente trabalhou juntos, ela se lembra de mim falando muito a respeito desse assunto de hoje, né, que é lifelong learning, aprendizado para a vida inteira. Então, hoje eu estou aqui representando a FECAP, que é a instituição de ensino que, coincidentemente ou não, esta semana fez 123 anos de existência. Onde eu estou desde 2004 como professor. Eu exerço outras funções lá, entre elas a de cuidar de cursos de educação corporativa. Então, esse assunto de aprendizado é uma coisa que está nas minhas veias, não só por eu ser professor, como também por eu ajudar empresas a se desenvolverem, né? Empresas e profissionais que fazem parte das empresas a se desenvolverem. Então, o assunto é este aqui, de hoje, tá? E eu quero começar a falar a respeito de aprendizado contínuo, upskilling, né, que é você agregar conhecimentos ao seu portfólio de conhecimentos, e educação corporativa e executiva na área de eventos, afinal de contas, esta é uma feira de eventos, falando um pouco de uma linha do tempo que parece ser bastante estranha, mas eu vou explicar do que se trata. É a minha linha do tempo de aprendizado, né? Então, dos 0 aos 5 anos de idade, eu praticamente aprendi coisas com os meus pais, né? Educação formal, escola, a partir dos 5 até os 25, no meu caso, que foi quando eu saí da universidade, né, com 2 diplomas. E dos 25 aos 35, eu vivi uma zona meio cinzenta, voltando a não ter um aprendizado formal, né? Eu só voltei a me sentar num banco de escola com 35 anos, o que para os padrões de hoje é muito longo. Hoje as pessoas costumeiramente terminam a graduação e já engatam uma pós-graduação, mas na minha época não havia essa preocupação. Então, demorei 10 anos para voltar a me sentar, fazer uma pós-graduação lato sensu, e depois mais 20 anos para avançar na educação formal, que foi quando eu fiz o meu mestrado, né, que terminei em 2021. E de lá para cá eu sosseguei um pouco, né, não voltei a estudar. Por quê? Porque a minha vida, e a vida de muitas pessoas, ela é composta por aprendizado formal. Embora eu esteja aqui representando uma faculdade, eu digo que aprendizado formal é apenas uma das formas de você aprender, ou seja, se sentar, apesar de que hoje a gente nem se senta, né, porque assiste a muitas aulas de casa, né, mas se sentar num banco para aprender é uma das formas de aprender. A outra forma é ilustrada pela parte de cima da minha linha do tempo, essa linha laranja, que é o período em que eu comecei a trabalhar de verdade no mundo corporativo, seja como executivo, que eu acabei me formando como executivo em empresas, seja como consultor, que é a profissão que eu exerço hoje. A gente aprende fazendo. É o famoso on the job, né? Ou seja, a gente aprende no dia a dia, na árdua tarefa de fazer as coisas acontecerem nas empresas. E a parte de baixo, de verde, tá? Que começa lá por volta dos 38 anos de idade na minha vida, tá? É quando eu aprendi ensinando, né? Porque, como eu mencionei para vocês, desde 2004 eu sou professor, e uma das formas de a gente aprender é ensinar, né? Porque para você ensinar, você precisa, via de regra, saber mais do que as pessoas que estão ali aprendendo com você, tá? Então, essa é a minha linha do tempo para falar de que maneira que o aprendizado normalmente se estrutura. O conceito, né, de lifelong learning eu vou explicar para vocês, mas o objetivo da nossa palestra de agora é eu falar para vocês de algumas formas ou estratégias de vocês administrarem isso no seu dia a dia, seja você um profissional, seja você um líder, tá? Incorporando isso na sua rotina. Então, o meu principal objetivo é que vocês saiam daqui sabendo como é que faz esse negócio. O conceito é simples, tá? Mas a forma de fazer é que faz toda a diferença, na minha opinião, tá? Vamos falar do setor de eventos, afinal de contas estamos aqui numa feira de eventos, e o setor de eventos hoje, como muitos setores, mas aqui a gente já vê isso, acabei de, por exemplo, interagir com um robozinho ali, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazê-lo, né? Passamos por uma transformação aceleradíssima, impulsionada por tecnologia, impulsionada por novas expectativas do público. Eu imagino que todos que estão aqui estão atrás de novidades, de várias áreas do conhecimento, e desafios globais relacionados à digitalização, sustentabilidade e inovação que vocês percebem está aqui na feira, tá? Então, o fato de vocês estarem aqui já prova um pouco dessa tese de que o setor de eventos hoje está estruturado dessa maneira, e os desafios desse setor são a existência de tecnologias chamadas disruptivas, que alguns de nós, às vezes, nem dominamos ainda, né? Realidade aumentada, inteligência artificial, eventos híbridos, plataformas digitais, tudo isso já faz parte da nossa vida, mas
muitos de nós ainda não sabemos como fazer efetivo uso disso e em algumas situações até sentimos um pouco de medo, né? Principalmente da inteligência artificial, será que ela vai roubar o nosso trabalho ou não? Mudanças nas demandas do público. Nós, como usuários, né, de algumas das soluções na área de eventos, nós procuramos, por exemplo, num evento como esse, experiências imersivas, interativas e customizadas. Cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós quer ter um pouco mais de oportunidade de interagir com a tecnologia. Imagino que essa também seja um grande desafio atual do setor de eventos. E óbvio que existe uma grande competitividade no mercado. Aqui temos, por exemplo, várias soluções sendo oferecidas por diferentes players no mercado, né? Não apenas local, como globalmente, né? Algumas das instituições aqui são instituições que possuem operações fora do Brasil, tá? E isso tudo com o objetivo de fornecer uma diferenciação. Então, esse ambiente competitivo faz também do desafio do setor de eventos uma coisa característica. E, finalmente, a necessidade de as pessoas que cuidam desses assuntos na área de eventos estarem atualizadas. Como líderes ou como pessoas que fazem parte de uma equipe de trabalho, elas precisam acompanhar a velocidade dessas mudanças e esse é um outro grande desafio hoje no setor de eventos. E onde que entra a questão do lifelong learning? A questão do lifelong learning entra porque, de acordo com a OCDE, essa definição de lifelong learning representa um pouco daquilo que eu quero trazer para vocês de conteúdo, tá? O como fazer, vocês vão ver daqui a pouco que eu vou explicar. O que é lifelong learning, ou aprendizado para a vida inteira, traduzindo literalmente do inglês para o português? É um processo contínuo, ou seja, como o processo é uma coisa que tem começo, meio e talvez não tenha fim, por isso que é ao longo da vida inteira, tá? Ele tem que ser voluntário, tá? Ele tem que ser motivado por uma vontade nossa de aprender continuamente, ok? E às vezes isso é forçado pelas circunstâncias, mas eu não quero que seja, eu quero que isso parta de cada um de nós, né? Ter vontade de aprender para se antecipar ao mercado e não responder ao mercado depois que está todo mundo fazendo alguma coisa e você correr atrás. Adquirindo conhecimentos para o desenvolvimento tanto pessoal como profissional ao longo de toda a vida. Então esse é o conceito de lifelong learning de acordo com a OCDE. Tá? Por que lifelong learning é fundamental? Já podemos, de uma maneira ou de outra, intuitivamente imaginar isso, para liderar mudanças com conhecimento atualizado, para desenvolver equipes ágeis, inovadoras e adaptáveis a essas novas realidades, a essas novas tecnologias, a esse novo ambiente de negócio e para transformar desafios em oportunidades. Não adianta aqui a gente vir se apropriar de uma série de coisas que a gente pode fazer ou pode usar se a gente não sair daqui com alguma coisa útil para fazer no dia seguinte, ok? Essa é a minha proposta, inclusive, desta minha apresentação a vocês. Como é que a gente estrutura programas de educação executiva e upskilling, que é você agregar conhecimento ao que você já possui? Primeiro, criar um programa eficaz que dê resultado, criar um programa estruturado que esteja alinhado às tendências do setor, ou seja, a leitura que a gente faz do que está ocorrendo é muito importante para a gente poder produzir alguma coisa efetiva, focado em competências que agreguem, focado em coisas práticas. A minha proposta é sempre, embora como professor, né, tem gente que fica receoso quando um professor vem palestrar, porque pensa que o professor vem trazer só conteúdo conceitual e teórico. Não é o meu caso, né? Eu parto do pressuposto de que o aprendizado se faz usando aqueles números mágicos que alguns de vocês devem conhecer, que é o 70, 20, 10, em que 10% corresponde àquilo que o professor tem de responsabilidade de trazer conteúdo, conceito, essas coisas. 70% é a prática disso, ou seja, eu costumo dizer, não adianta nada eu mostrar um monte de conceitos para os alunos se esses conceitos não têm utilidade prática na vida deles. E os 20% remanescentes de troca de experiências entre as pessoas, que a gente aprende com os outros. Razão pela qual vocês estão aqui também participando de um evento. Tá? Tecnologias emergentes, a gente não pode fugir disso, tá, gente? Tá? A gente não pode ter medo da tecnologia, a gente tem que estudar a tecnologia, a gente tem que saber usar a tecnologia. Né? Não, eu hoje sou professor do curso de Ciências da Computação lá na FECAP. Quando eu sento com os meninos são bons naquilo que eles são, né? Que é programar. Você não precisa aprender a programar, mas você precisa aprender a usar as ferramentas que estão sendo desenvolvidas. Você precisa ter curiosidade de saber como é que funciona. E hoje vocês sabem que isso se faz de maneira muito mais intuitiva, porque os aplicativos eles são intuitivos. Eu já sou, né, não sei se tem gente aqui da minha idade, mas eu sou da época em que a gente usava o DOS, né, que a gente tinha que digitar uns prompts que precisava decorar, né, tem gente levantando a mão dizendo que sim. Tá? Hoje em dia, a partir do momento que surgiu o Windows, e hoje em dia a maioria desses aplicativos que a gente tem nos celulares, por exemplo, são intuitivos. Né? Tanto é que a gente reclama, às vezes, quando eles são pouco funcionais. Tá? Mas eles estão ali para serem usados, eles estão ali para serem experimentados. Hoje em dia, o mundo
o céu, posso dizer, é o limite em relação ao uso de tecnologia. E a experiência do cliente, no caso da área de eventos, ela é fundamental, né? Porque a gente precisa sempre ter o foco nas necessidades do cliente para poder desenvolver competências que agreguem valor a ele. Ok? Tá? Então, nunca podemos deixar de considerar isso a despeito de a gente falar muito a respeito de tecnologia, a gente falar muito a respeito de sustentabilidade e responsabilidade social que nos cercam hoje. A necessidade que nós temos de desenvolvermos coisas que garantam a sobrevivência nossa e das próximas gerações ao longo do tempo, sem causar distúrbios como os que a gente tem visto a propósito. Então, essa é uma preocupação muito grande hoje em programas, em qualquer programa de educação executiva e upskilling. Que tipos de modelos de aprendizagem eu posso trazer para vocês de maneira bem breve? Mentorias e coaching, cursos de curta duração e workshops focados, plataformas digitais e microlearning, vou explorar isso daqui a pouquinho com um pouco mais de detalhes. E uma outra coisa que eu vou finalizar a minha apresentação falando para vocês é de cultura de aprendizagem. Vamos falar primeiro de mentoria e coaching. Não sei se vocês sabem a diferença entre mentoria e coaching, mas da forma como está explicado aí, está claro que mentoria é um processo em que você pega pessoas que têm experiência e elas compartilham experiências. Então, eu, por exemplo, hoje sou mentor de alguns executivos que me procuram para falar um pouco a respeito do que eles fazem e discutir o que é certo e o que é errado, e eu trago a minha experiência, porque, afinal de contas, eu já tenho mais de 30 anos de experiência, para dizer para eles o que funcionou, não funcionou para mim. Funciona para eles? É simplesmente cópia-cola? Não. Mas é uma forma inspiracional de você desenvolver pessoas. O coaching não. O coaching já é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam para resolver problemas específicos, para desenvolver competências específicas, e as duas coisas acabam se complementando nesse processo de aprendizagem. Ok? Cursos de curta duração e workshops focados. Hoje em dia, é difícil eu como acadêmico dizer, mas as pessoas estão preferindo aprender de maneira mais rápida. Muitas pessoas, infelizmente para mim, não investem, por exemplo, 4, 5 anos no curso, preferem ter conteúdos que a gente chama de pílulas de aprendizado. É uma forma de você aprender, e hoje muitas instituições e muitos professores, inclusive eu, estamos mudando a nossa forma de entrega para os alunos, fazendo com que o aluno perceba que cada aula é um aprendizado. Ele não precisa esperar um curso inteiro para descobrir que ele sabe ou não sabe fazer certas coisas. E trabalhar a especificidade dos temas, as dores dos alunos é muito importante. Como eu mencionei para vocês, recentemente eu assumi um curso lá na FECAP de Ciências da Computação, e o curso tratava de soft skills. Eu pedi para os meus alunos escolherem, já que o curso não consegue cobrir todas as soft skills, eu pedi que eles escolhessem, com base nos interesses deles, quais eram os assuntos que eles gostariam de trabalhar. E a gente fez um curso customizado para aquilo que era o interesse deles. Isso é uma forma também de engajar os alunos, porque você não traz um conteúdo, você pode dizer para eles, por exemplo, assim, eu estou trazendo para vocês aquilo que vocês pediram, tá? Então prestem atenção. Ideal para atualização contínua é formação just in time, que é no momento em que você precisa. Aquela história de que você não vai fazer um curso, por exemplo, de Excel, se você não vai usar, porque você vai acabar esquecendo, tá? Que já é clássico. E, finalmente, o uso de plataformas digitais e microlearning, que são aquelas pílulas que eu falei para vocês, que em vez de você criar um conteúdo extenso, que para você se apropriar dele, você precisa de 6 meses de aula, você vai fazendo semana a semana, e semana a semana você vai descobrindo que tem alguma coisa que lhe é útil no seu dia a dia. Essas plataformas, que algumas delas eu menciono aí, são plataformas disponíveis, pagas, obviamente, algumas delas não são grátis, tá? Mas o importante é a gente poder buscar essa solução, que é uma solução que faz muito sentido hoje em função das nossas necessidades, de termos conteúdo atualizado de maneira rápida. Como eu falei para vocês, de não ter de esperar 4 anos para eu ter um diploma, que muitas vezes faz sentido, como aquisição, mas para a prática, vocês sabem que existem estudos que mostram que a cada 2 anos, em algumas áreas menos ou em algumas áreas mais, tudo aquilo que você aprendeu muda completamente. O que faz sentido quando a gente está falando a respeito de lifelong learning. E como eu falei para vocês, existe um outro aspecto do aprendizado que é muito importante, que é a criação de um ambiente propício à aprendizagem. Isso é fundamental. Estimular a curiosidade das pessoas, fazendo com que elas incorporem a necessidade de aprender continuamente, é formar uma cultura de aprendizagem. Promover a experimentação, permitindo que as pessoas tentem e o erro não seja transformado em chacota, o erro não seja ridicularizado, o erro não seja punido, é uma outra maneira de a gente implementar aquilo que a gente chama de cultura de aprendizagem. Pô, Minoru, é difícil pra caramba. Isso é difícil, Porque a gente, muitas vezes, tem o foco em identificar e óbvio, solucionar um problema, solucionar um erro, tá? Mas, para solucionar o erro, você não precisa
ironizar. Para solucionar o erro, você não precisa descaracterizar o trabalho e o esforço que foi feito para gerar aquele erro. Como a gente costuma dizer, aprendemos também, ou principalmente, com os nossos erros. E, finalmente, fomentar o compartilhamento de conhecimento. Criar fóruns de discussão, criar grupos de trabalho. Agora mesmo acabei de voltar de Belo Horizonte, onde eu entreguei um curso de lideranças para o cliente meu, e eu falei assim, gente, não acaba aqui não. E eu deixei uma série de lições de casa. Hoje em dia você tem grupo de WhatsApp que você vai, né, monitorando. Hoje mesmo fiz a indicação de um livro para eles, né, que está alinhado com um conteúdo que a gente, entre aspas, explorou e finalizou no curso, mas aprendizado contínuo, né, gente? Passamos 2 dias e meio, sendo essa a terceira sessão, tá, de um programa de liderança, em que eu disse para eles, não acabou aqui. É legal para caramba poder estar lá no hotel, compartilhando presencialmente conhecimentos e experiências, mas falei para eles, infelizmente, eu não vou sair de vocês, vocês não vão sair de mim, a gente vai continuar interagindo, porque é assim que a gente cria essa cultura de aprendizagem também. E aí, deixa eu só, avançando já para o fim, né, passar para vocês algumas dicas práticas e específicas para vocês saírem daqui com uma receitinha de bolo. Espero que, de tudo isso que eu falei, isso sirva a vocês de inspiração para vocês pegarem isso aqui e transformarem naquilo que a gente chama de lifelong learning, né? Então, o conceito você já sabe. Agora, como é que a gente faz para continuar aprendendo? Implementar uma rotina de aprendizado semanal para cada líder e colaborador, no caso de você trabalhar numa empresa e você liderar uma equipe. Se é para você mesmo, faça disso uma espécie de mantra, tá? Toda semana eu vou fazer alguma coisa relacionada a aprendizado. Por exemplo, dedicar 15 a 30 minutos por semana, tá, gente? Por semana, não estou falando que é por dia, tá? Por semana, para você ler algum artigo, ver algum vídeo, assistir algum podcast, ou acompanhar algum podcast que tenha a ver com aquilo que você faz, ou mesmo que não tenha a ver, né? Porque conhecimento não significa apenas você conhecer especificamente aquilo que você faz, mas ampliar o seu conhecimento indo atrás de coisas que as pessoas estão conversando por aí e você está boiando. 15 a 30 minutos, tá? Que normalmente os vídeos bons, né, são aqueles vídeos que duram esse tempo. Então não vai te tomar muito tempo. E eu estou falando por semana. Aqueles que ficarem entusiasmados podem ampliar isso, fazer mais de uma semana, mais de um por semana, tá? Mas começar dessa maneira já ajuda a sair da zona de conforto. E compartilhar uma novidade ou insight com a equipe. É por isso que quando eu mostrei minha linha do tempo lá atrás, eu falei a respeito do meu aprendizado formal, adquirido em sala de aula, do que eu aprendi fazendo como executivo e como consultor, e do que eu continuo a aprender com os meus alunos. Porque por mais inexperientes que eles possam fazer, tem aluno que é muito sagaz, tem aluno que é muito contributivo. E eu costumo dizer, com vocês eu aprendo muito. Por isso que eu falei, a melhor forma de aprender também, uma das melhores formas de aprender também é ensinar. E aí registrar aprendizados e aplicar no trabalho, ou seja, encontrar uma utilidade prática para aquilo que você aprendeu e fazer uso disso no dia seguinte, se for o caso, tá? São algumas das dicas que eu deixo para vocês. E para começar, gente, dicas fundamentais. Selecione coisas confiáveis. Tem muita coisa hoje disponível. Algumas delas não são boas, tá? Tem muita gente que, inclusive, faz muita fama por aí, que, infelizmente, não tem um conteúdo tão bom quanto gente que faz menos, né, tem menos fama hoje, tá? Dentro desse mundo aí de influência digital, isso pode ocorrer. Procurem referências, tá? Eu mesmo, outro dia, num cliente meu, ele tocou num desses caras que fazem muito sucesso, tá? Eu, para não ser o único que estava ali dizendo para ele que talvez não fosse legal seguir por esse caminho, consultei um cara, né, que é um cara que eu sei que estuda tanto ou mais do que eu, e ele falou, Minoru, a minha percepção é essa, a minha opinião é essa, o que eu conheço disso é isso, incorporei isso ao meu conhecimento e, com isso, né, criei mais um argumento para poder conversar com ele sobre a possibilidade de usar ou não essa referência no trabalho, no dia a dia. E criar aquilo que a gente chama de um círculo de responsabilidade, com cada membro da equipe se comprometendo, ou seja, dar atribuições, caso você trabalhe em equipe, para cada pessoa contribuir com alguma coisa, tá? Não assumindo você sozinho a responsabilidade de fazer isso. Só que não termina aqui, tá? Apesar de saber que a gente já está no fim, né? Tá? Comprometa-se a reservar aqui agora 15 minutos na próxima semana, ou nesta mesma, para o seu próprio aprendizado, pensando no setor de eventos. E qual que vai ser sua próxima fonte de aprendizado? De onde você vai beber para aprender, né? Tentando identificar com pessoas que trabalham na área, quais são as melhores fontes. Essa é a minha dica final para vocês, e é isso que eu tinha a trazer para vocês aí.
Quem quiser manter contato comigo, tem os meus contatos ali no QR Code, apesar de que quem, né, não tiver acesso a esse tipo de tecnologia pode anotar o meu e-mail da FECAP e o número de telefone que eu estarei disponível para vocês. Tá? Meu filho está falando para eu sair da frente porque eu estou exatamente na frente do QR Code, mas é para isso que eu trago meu filho, para ele me, né, orientar. Né? Tá joia? Obrigado, gente.